Alô, muito bom dia a você que nos acompanha pelo portal UOL, também pelo portal do SBT. Nós estamos iniciando nesta segunda-feira a série de sabatinas com os candidatos à presidência da República. E temos a alegria e o prazer de receber hoje, para iniciar essas sabatinas, o senador Álvaro Dias, que é do Podemos do Paraná. Estão aqui conosco, à minha esquerda, o Fernando Canzian, que é repórter da Folha de São Paulo, e aqui à minha direita, o Diogo Pinheiro, chefe de reportagem do UOL. Estaremos todas as semanas recebendo aqui um dos candidatos e procurando informar ao nosso público sobre os planos de governo e para que todos possam conhecer melhor aqueles que vão disputar a presidência da República este ano. Bom dia, senador Álvaro Dias. Bom dia, uma alegria estar aqui, abrindo certamente um roteiro de sabatinas, né, da maior importância para contribuir com o debate eleitoral, que se espera seja qualificado nesse ano, já que teremos a eleição mais importante desde a redemocratização do país, em função das circunstâncias, crise econômica, Operação Lava Jato, a violência ao Estado de Direito em algumas oportunidades, enfim, é uma eleição emblemática que diz muito respeito ao futuro desse país. Muito obrigado. Queria informar aos senhores também que a cobertura dessas sabatinas será feita pelo jornalismo do SBT. Bom, senador, a primeira pergunta é a seguinte: o senhor votou contra a reforma trabalhista, que foi uma das poucas novidades desse período de governo do presidente Temer, a reforma talvez a mais importante que tenha sido votada. Eu pergunto, o senhor sendo eleito presidente da República, o senhor faria uma reforma dessa reforma? O senhor amputaria algumas partes do que foi mudado? O que aconteceria? Olha, primeiro, eu defendi a reforma trabalhista desde o primeiro momento, né? Entendo que há necessidade de modernização da legislação trabalhista, que é retrógrada e que inibe o processo de crescimento econômico do país. A reforma trabalhista deve vir nesse contexto de melhoria do ambiente de negócios no país, para que a nação possa se desenvolver de forma sustentável. Defendi, portanto, a reforma trabalhista. Não concordei com o modelo proposto pelo presidente. Primeiramente, instalou um balcão de negócios para ver a reforma aprovada na Câmara, sem a necessária discussão, sem busca de convergência, sem busca de consenso, sem entendimento entre as partes, sem eliminação dos conflitos, ao contrário, alimentando conflitos. E quando chegou ao Senado, impediu-se a modernização ou o aprimoramento da proposta que chegava. Nós somos acusados de legislar mal, muitas vezes com razão. Então, de uns tempos para cá, eu decidi não colocar a minha digital em nenhum projeto que tenha imperfeições. Como não pudemos alterar, e quando vi que a proposta estava aprovada por larga margem de votos, portanto, meu voto não era um risco à aprovação, porque, em pese o fato de ser insuficiente, é uma reforma que promove certo avanço. E agora então eu registrei o meu voto como forma de protesto em relação ao modelo adotado pelo presidente da República para impor matéria dessa natureza. Agora teremos um pouco mais de um ano de experiência com esta proposta nova, vamos ver os resultados dela, para discutir a necessidade do seu aperfeiçoamento. Aí sim, a reforma desta reforma. Senador, existe um diagnóstico entre quem acompanha de perto aí a situação econômica, que o Brasil teria a necessidade de entre 250 e 300 bilhões de reais a mais por ano para estabilizar o crescimento da dívida pública, que tem que se mostrar explosivo. E sem uma reforma da Previdência, isso não seria possível. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: qual reforma da Previdência o senhor defenderia? Em 3 pontos específicos eu queria o seu comentário, por favor. A questão dos militares, se eles entrariam numa reforma da Previdência, a idade mínima para homens e mulheres, e a questão de igualar o teto de aposentadoria entre o setor público e o privado. Olha, Primeiramente, nós precisamos, para a virada fiscal, de 300 bilhões
ou mais, 300 bilhões ou mais. Nós vamos ter um déficit acumulado de 2014 a 2020 de mais de 800 bilhões de reais. Isso não é pouco. Isso é caos. Então, as reformas são essenciais. Não só a reforma da Previdência, eu começaria pela reforma do Estado, no andar de cima, sobretudo, eliminando privilégios das autoridades, não só enxugando o Executivo, mas também o Legislativo, reduzindo o número de senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, de forma proporcional e, obviamente, equiparando a representação popular ao número de habitantes de cada unidade federativa, né? Hoje há um desequilíbrio brutal nesta representação. Depois chegaríamos, sim, às outras reformas, entre elas da Previdência. Nós podemos usar o direito comparado, né? Verificar as propostas em outros países que foram bem-sucedidas e, obviamente, aqui para adquirir credibilidade, até porque a palavra reforma foi desgastada pelo atual presidente. Ela perdeu força. Nós temos que falar em modernização, atualização da legislação, que isto implica reforma. A reforma da Previdência deve ser precedida, né, de um balanço sobre a Previdência. Isso para mostrar à sociedade, com números, né, a necessidade dessa reforma. É evidente, nós temos aí uma dívida de 400 bilhões, não é pela dívida, porque até essa dívida não será recebida integralmente, por mais boa vontade que possa ter o governo. Uma parte dela, sim. Outra parte se perdeu. Empresas faliram, essa inadimplência de mais de 400 bilhões. Mas o governo não tem o direito de colocar a mão grande no bolso do pequeno sem acossar os poderosos, sem cobrar dos grandes, né? Então, são dois requisitos básicos indispensáveis que antecedem a proposta de reforma. E depois vamos discutir a reforma. Mas sobre a reforma. Os 3 pontos. Idade mínima, sim. Isso é necessário. Hoje o pobre já tem. O senhor reduziria para quanto, senador? Reduziria o quê? A idade mínima. Há que se discutir entre as partes, mas evidentemente essa proposta que está na Câmara, ela pode ser utilizada com alguns ajustes, essa que não passou, essa que emperrou, e que o presidente, através do decreto de intervenção do Rio de Janeiro, impediu que se debatesse até ao final, mas alguns ajustes ali. A questão da idade, eu acho que dá para assimilar o que está nessa proposta. Em relação à equiparação, sim, há que se equiparar, né, a previdência privada e do setor público. Em relação a militares, aí há especificidade, né? Eu acho que é excepcionalidade que tem que se analisar. Não creio que se deva dar o tratamento em todas as áreas do trabalho. Nós temos atividades mais estressantes, atividades de risco, isso tudo tem que ser considerado numa reforma inteligente. Senador, toda vez que há apertos na área orçamentária, administrativa, fiscal do governo, volta o espírito da CPMF. Então já está se falando que uma das soluções prováveis para alguns candidatos seria retornar o famigerado imposto do cheque que todo mundo é obrigado a pagar, mesmo sem dever. O senhor considera essa possibilidade? Olha, é diferente você adotar este sistema eliminando mais de 70 itens do modelo tributário atual. Nós precisamos simplificar o modelo. Podemos discutir a hipótese do imposto quase único, e neste caso, você poderia adotar o imposto de movimentação financeira, mais o imposto de renda para altos ganhos e o imposto de importação para proteger a produção nacional. Então, seria um imposto quase único. É evidente que isso deve ser discutido intensamente. A outra proposta que está na Câmara, pode ser adotada com ajustes também, diz respeito à instituição do IVA, que é um imposto conhecido internacionalmente, o Imposto do Valor Agregado. O IVA nacional, com transição para o IVA subnacional, alcançando aí ICMS e ISS, obviamente
com funding, um fundo para certamente compensar perdas iniciais dos estados e dos municípios. Esse fundo poderia vir de um amplo programa de privatização, sustentado, alicerçado pelo BNDES, e certamente nós teríamos um novo modelo tributário. É importante dizer que, reduzindo a carga tributária, a roda da economia vai girar com mais força, a economia vai crescer mais, o poder público vai arrecadar mais e a população vai pagar menos. Essa reforma tributária não ocorre porque governantes não possuem essa visão estratégica de futuro, são imediatistas, temem perder receita num primeiro momento. Se tivessem visão estratégica de futuro, já teríamos um modelo tributário novo, compatível com as exigências de modernidade, mais próximo dos modelos da Europa, dos países do primeiro mundo, porque esse distanciamento nos coloca em dificuldade e em desvantagem quando concorremos no comércio exterior. Senador, a gente falou de reformas na área econômica, eu queria entrar um pouco em reformas na área política. Desde a redemocratização foram 7 eleições presidenciais, 4 presidentes eleitos. 2 deles não concluíram o mandato, foram alvo de processos de impeachment. Outros 2 foram reeleitos. Hoje nós temos um ex-presidente preso, o atual presidente é investigado, já foi alvo de denúncia 2 vezes. Diante de um cenário de tamanha instabilidade, o senhor se eleito, mudaria as regras do jogo? Por exemplo, acabaria com a reeleição? O senhor defende um parlamentarismo ou um semipresidencialismo, como o ministro Gilmar Mendes do Supremo tem defendido? Qual que é a opinião do senhor? Olha, a nação exige muito mais. Nós adotamos, não como slogan, não como frase, mas como um sentimento, uma necessidade, a proposta de refundação da República. Porque o que temos mais parece com o império. Aliás, Mas essa refundação envolve uma mudança do sistema presidencialista? Exatamente. Não só do sistema político, do sistema de governança. O sistema de governança é o filho espúrio desse sistema político, que é um monstro. E nós que convivemos nas entranhas desse monstro, o conhecemos bem, somos reféns dele. E por isso não podemos admitir que ele prevaleça, que ele se sustente por mais tempo. E a substituição desse sistema de governança é a consequência, porque o sistema que temos é a fábrica dos escândalos de corrupção, né, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos. Isso começa com o sistema político. Na verdade, é muito mais complexo. É que nós elaboramos as leis supostamente para o bem, para preservar o bem, para combater o mal, para condenar o mal. E, no entanto, elaboramos mal, ou interpretamos mal, ou não cumprimos a legislação. Nós podemos dar inúmeros exemplos, vou dar um, o do impeachment. O que diz a legislação? O impeachment do presidente da República tem como consequência a perda dos direitos políticos. O que fizemos? Rasgamos a Constituição, houve o impeachment e não se suspendeu os direitos políticos. Você pode ir além. Plano Nacional de Educação é lei, mas é cumprido? Não. É desrespeitado. A lei de responsabilidade fiscal é respeitada? Não, é afrontada. As desonerações, 280 bilhões de déficit para o Estado brasileiro em razão das desonerações, está lá na lei de responsabilidade fiscal, eu fui relator. Você pode abrir mão de uma receita desde que outra receita compense, e o próximo governo já tem 2 contratos celebrados, 2019 e 2020, 306 bilhões de desoneração em 2019 e 330 bilhões em 2020. Desculpa, mas só voltando, por exemplo, reeleição. O senhor acabaria com a reeleição? Sim, eu acho que esse instituto da reeleição não deu certo. Nós temos que alcançar uma maturidade política, um outro estágio de maturidade política, para voltarmos a discutir o instituto da reeleição. Foi um mal, não deu certo. Então, eu não concordaria com a reeleição e mudaria. O que eu faria em relação à reforma política?
elegeria uma comissão de especialistas para elaborar um pré-projeto, retirando do corporativismo. O efeito do corporativismo compromete a formalização de um novo modelo político para o país. Traria para o debate externo, elaboraria um pré-projeto. O presidente da República subscreveria o projeto, discutiria com a sociedade, buscaria o apoio da sociedade e levaria ao Congresso Nacional. Senador, senador, uma pergunta política também ainda. O senhor está muito forte no Sul, né? Segundo a última pesquisa da Datafolha, o senhor tem no Sul 18% das intenções de voto. O candidato tucano, que talvez sonhe em ter um vice como o senhor, Geraldo Alckmin, ele tem 9%. A pergunta que eu faço é o seguinte: em 2010, o senhor chegou a ser brevemente ali candidato a vice na chapa do José Serra. A pergunta que eu faço é o seguinte: o senhor estaria disposto, mais à frente, a fazer uma aliança com o PSDB, ou isso está totalmente descartado? E aproveito para perguntar como é que o senhor enxerga aí essa aproximação do candidato Geraldo Alckmin com o presidente Temer? Olha, eu descarto qualquer composição com o PSDB, porque o PSDB é sustentáculo do sistema que eu estou combatendo. E a minha missão nessa campanha é continuar essa contestação que vem ao longo do tempo. Em 2010 eu imaginava que alguém pudesse propor o rompimento com esse sistema, isso não aconteceu. Em 2014 a frustração se repetiu e agora eu tenho esta oportunidade, esse espaço para propor esse rompimento, e eu denomino isso de refundação da República. Então, qualquer aliança que comprometa esta proposta está descartada. Admitimos, evidente, o Podemos admite aliança com partidos que assimilem essa proposta da ruptura, do desmonte desse balcão de negócios que se instalou em Brasília, né, e que levou o país ao caos administrativo, a essa tragédia política. Então, isso é essencial agora. Desde o início da sua carreira política, que já é bastante longa, acho que mais de 40 anos, né? 42 anos de mandato este ano. O senhor mudou de partido 7 ou 8 vezes. Como explicar isso ao seu eleitor? Olha, Nascimento, é contraditório, mas eu nunca mudei de partido, né? Por quê? Porque eu não admito a existência de partido no Brasil. Nós não temos partidos. Não há partido programático. Nós temos siglas para registro de candidaturas. Aliás, temos uma fábrica de siglas, algumas delas agora consideradas organizações criminosas pela Operação Lava Jato. Essa fábrica de siglas é alimentada com o dinheiro público do fundo partidário. O fundo partidário foi o estímulo maior para o surgimento de tantas siglas. Então eu mudei de sigla para não mudar de lado. Sempre que mudei, o fiz pressionado. E para não mudar de lado, preferi mudar de sigla. Para não barganhar as minhas convicções pessoais, que são sagradas. Portanto, mudei até procurando um partido que não encontrei até hoje. Eu estou no Podemos, que é um movimento que pode se tornar, assim, um partido. É o sonho, por exemplo, da presidente Renata Abreu, do Mário Covas Neto, que aqui está conosco, que se incorporou a esse movimento. Nós podemos, sim, transformar esse movimento em partido político, se fizermos a reforma, porque sem reforma não haverá partido no Brasil. Senador, o senhor falou em fundo partidário, o senhor disse que não vai desistir, vai com a campanha até o final. Exato. Então eu fui dar uma olhada nos dados e vi que na campanha do senhor em 2014, o senhor foi eleito senador pelo Paraná, com 4 milhões de votos, 4 milhões e 100 mil votos, mais ou menos. 4 milhões e 100 pelo terceiro mandato consecutivo. Quase 80% dos votos. O senhor gastou quase 3 milhões de reais na campanha. Do próprio bolso, o senhor colocou 100 mil reais. Exato. Quem que vai bancar a campanha do senhor esse ano e quanto o senhor pretende gastar do próprio bolso, já que o patrimônio do senhor está em torno de 3 milhões de reais, é isso? Olha, primeiro, a minha campanha foi realmente barata, uma das mais baratas, né? A nona mais barata, segundo a imprensa revelou há poucos, acho que o UOL revelou há poucos dias. A nona mais barata, em que pese concorrer com os estados pequenos, onde a campanha é bem mais barata. Então, se for
proporcional ao número de votos, foi seguramente a mais barata do país. Agora o senhor pode gastar até 70 milhões. Quanto que o senhor vai gastar? Eu não tenho ideia de quanto vou gastar. Depende de quanto arrecadar de doações, né? Nós vamos usar esse aplicativo para arrecadar através da internet e, conforme a legislação prevê, há essa possibilidade de doações de pessoas físicas, né? Então vai depender, nós vamos gastar o que arrecadar. Do bolso o senhor pretende tirar quanto? Do bolso, eu não tenho muito para tirar não atualmente, viu? O bolso é um pouco vazio. Talvez eu não tire nada do bolso. Vou vai repetir 100 mil? Que o senhor... com as doações. Até 100 mil eu acho que eu consigo. Aí eu queria entender um outro critério ainda com relação a doações, voltando lá para 2014. O maior financiador da sua campanha em 2014 foi o suplente. Não foi. Não é o Joel Malucelli? Não, foi o Bradesco. Não, mas somando o que o Joel Malucelli doou, R$745 mil, com o que a Malucelli Equipamentos, não foi 300? Os dados estão do TSE, mais 510 mil, 1.200.000, pessoa física, então mais a ele. Empresa dele. Eu queria entender, o critério para o senhor escolher o suplente do senhor foi o fato dele financiar a campanha do senhor em 2014? Não, até porque eu tinha mais de 80% dos votos antes de começar a campanha e não tinha muita preocupação com financiamento de campanha, não. Foi o partido, né? Nós fizemos uma coligação, o João Malucelli estava no PSD e foi uma indicação do PSD para compor na aliança. Eu estava à época no PSDB, então foi uma composição partidária. O senhor tocou num assunto muito importante, que o público comenta muito, que é a quantidade exagerada de partidos ou siglas políticas que nós temos no país. Agora, a lei permite que seja assim. Exato. E acho que o brasileiro gostaria realmente de ter um número menor de partidos e poder conhecer melhor os seus candidatos e, juntamente com essas siglas, a ideologia, o rumo que o partido pretende tomar. De que forma fazer essa mudança? Olha, com a cláusula de desempenho, né, em relação ao número de partidos, eu advogo a redução do número de senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, portanto, o número de políticos com mandato e também a redução do número de siglas representadas. Nós não queremos, evidentemente, não podemos, não devemos, não é, eliminar a hipótese da organização partidária. Que se organizem quantos partidos desejarem, para defender causas, empalmar determinadas bandeiras, como ocorre nas democracias mais evoluídas do mundo. Mas, no entanto, é preciso restringir a presença congressual, especialmente, estabelecendo aí uma exigência de votos. Eu advogo pelo menos 5% dos votos nacionais distribuídos em pelo menos 9 estados. Aí nós reduziríamos a presença dos partidos políticos no Congresso, reduziríamos o acesso ao tempo de rádio e de televisão e também aos recursos do fundo partidário. Isso significaria uma grande economia também para o setor público. Nós fizemos aqui uma divisão informal dos temas, né? Eu queria perguntar para vocês se a política já basta, se a gente passa, mas você tenho mais uma dá pergunta. o tom aí. Senador, o senhor deu uma entrevista para a TV Folha há algumas semanas e lá o senhor declarou a respeito de um episódio ruidoso que aconteceu no Paraná, que foi o ataque a tiros à caravana do Lula, quando ele ainda estava livre. Sei. O senhor sugeriu que aquele episódio podia ter sido encenado e que houve provocação do petista e que isso poderia ter levado ao ataque. Mais recentemente, no acampamento, perto de onde o presidente está preso na Superintendência da Polícia Federal, houve um outro ataque a tiros contra os manifestantes que estão lá. E, recentemente, houve o caso de um delegado chamado Gastão Neto, que foi até o acampamento e quebrou o aparelho de som. E a Folha deu uma matéria mostrando que a campanha do senhor, em 2014, doou R$875 reais para o Gastão Neto. A pergunta que eu faço é o seguinte, o senhor ainda acha que pode ter havido uma encenação, que houve provocação para que fosse respondido a tiros? O senhor, como é que o senhor se coloca em relação a isso? Quando eu dei entrevista à Folha, estávamos ainda aguardando as investigações. Eu disse que todas as hipóteses
não poderiam ser ignoradas. Aliás, quando se investiga, exatamente, isso é da prática da investigação, não dispensar nenhuma das alternativas, nenhuma das hipóteses. Então, eu disse que poderia, sim, existir essa hipótese. Agora, em relação à provocação, é real, né? O presidente da República é condenado e preso. Obviamente, qualquer manifestação de natureza política implica provocação. Naquele momento, quando houve aquele tiro, houve provocação. Estava se movimentando a caravana do ex-presidente num ato provocativo, porque a legalidade democrática impede a sua candidatura. Mas e agora, a tiros? Hein? A tiros? Não, é claro que eu não concordo, que não compactuo com isso, mas é evidente que houve a provocação. Houve a provocação. Você pode achar desproporcional a reação, eu também acho, mas eu não posso ignorar que houve provocação. E mantenho a minha posição em relação a isso. Agora, esse episódio, eu também não tenho detalhes dele. Conheço, sim, o delegado da Polícia Federal. Ele foi candidato, me apoiou e eu o apoiei. E dei essa contribuição, sim, a minha campanha, né, porque eu nem sabia, fiquei sabendo agora. Foi dada essa contribuição de R$800, certamente o pagamento de alguma despesa de campanha no período eleitoral. Mas é óbvio que eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho... Só para fechar o assunto, o acampamento que está lá perto da Polícia Federal agora, o senhor acha que é uma provocação também? Eu acho que é uma provocação. Não há por que se instalar... Levou tiro também, né? Não, não concordo com o tiro, mas não concordo com a provocação. É uma provocação. Instalar ali... inclusive conturbando o ambiente da região, invadindo a privacidade das pessoas, e da forma como aquilo é colocado, é mais do que uma provocação, é um assinte, aquilo é um escárnio, é uma afronta à legalidade democrática, inclusive um desrespeito à legislação do país, é não admitir a existência do Estado de Direito. Senador, tive uma última questão ainda com relação à questão política, mudando um pouquinho de assunto, pessoal, e voltando para dados. Esses dados que eu estou citando são todos dados públicos, estão lá na Justiça Eleitoral, no Senado. O senhor tem um salário bruto de R$ 33.763. Recebe como senador, por exemplo, uma gratificação natalina de R$ 7.729. E também tem direito à chamada verba indenizatória. Custei uma série de questões da atividade parlamentar, inclusive passagens aéreas, né? Só nesse mandato atual do senhor, o senhor gastou R$344 mil com passagens aéreas. É um direito que o senhor tem. Mas em todo esse tempo lá no Senado, no Congresso, o que o senhor fez para tentar acabar com esses benefícios, privilégios? Não está na hora disso mudar no Brasil? O senhor defende aí mudanças na estrutura política? Não poderia começar por aí? Boa pergunta, e eu agradeço a oportunidade, né, porque eu acho fundamental acabar com os privilégios das autoridades. Quando eu digo que tem que começar no andar de cima, é começar com os privilégios das autoridades. Mas por que o senhor nunca abriu mão das passagens aéreas, como o senhor abriu mão, por exemplo, do auxílio moradia, que o senhor não recebe? Olha, então vamos lá. Eu abri mão da aposentadoria de ex-governador, que é salário teto, há 27 anos. Isso corresponderia a 11 milhões de reais. Eu sou o único ex-governador do Paraná que abdiquei desse privilégio. Há mais de 10 anos eu abro mão do auxílio moradia de R$ 5.500 mês e os 15 mil da verba indenizatória também abro mão. Portanto, é uma economia de mais de 50 mil reais mês. Eu não posso abrir mão das passagens, porque eu preciso me deslocar. O meu salário não pagaria as passagens, como se vê pelo valor gasto durante o mandato todo, evidentemente, né? Este ano, por exemplo, que eu sou candidato, pré-candidato, então eu dispenso as passagens, para que não se confunda o exercício do mandato, embora eu esteja no exercício do mandato, com a campanha eleitoral. Então vamos lá, quem chegar dizendo que vai acabar com o privilégio das autoridades, tem que se indagar mesmo, por que não abre mão dos seus? Eu abri mão dos meus, Diogo. Uma aposentadoria, não é pouco isso. Aliás, até eu fiz uma tentativa, porque recebi um apelo de 2 instituições de caridade do Paraná, de Curitiba, por escrito, e eu tentei requerer essa aposentadoria para transferir a essas instituições. E repercutiu muito mal. Eu apanhei mais do que os que recebem e colocam no bolso. Então eu desisti, não requeri mais,
e esses recursos ficam nos cofres do Estado. Eu imaginei que se eu pudesse transferir para as instituições de caridade, eu estaria monitorando bem a sua aplicação. Lá nos cofres do governo do Paraná, eu não sei como monitorar essa aplicação. Mas, de qualquer forma, Diogo, eu agradeço a pergunta, porque realmente isso é uma exceção à regra. Abdicar dessas vantagens, desses benefícios, direito líquido e certo, é certamente um compromisso, é uma manifestação de respeito à sociedade brasileira num momento de crise de profundidade. Nós estamos aí mergulhados no oceano de dificuldades e não é justo que as autoridades sejam privilegiadas. É por isso que esta república mais se parece com o império. E aí vem a necessidade da refundação da república. Uma última dúvida sobre essa questão, para a gente mudar de assunto. 2009... teve um episódio no Congresso que ficou conhecido como a farra das passagens aéreas. E o nome do senhor foi citado. O filho do senhor teria viajado viajou de Curitiba para Montevidéu, no Uruguai, e de volta com uma passagem emitida pelo gabinete do senhor. E também outras 3 integrantes de uma ONG também viajaram para a Argentina. Na época o senhor disse que não via irregularidade, foi alguma coisa que não via motivo para devolver esse dinheiro. Eu queria... o senhor devolveu esse dinheiro desde então? Como é que ficou essas... Por que o senhor emitiu uma passagem para o filho do senhor? Na verdade, àquela época era possível, era da norma, era legal. Uma única passagem, porque eu estava viajando e pedi ao gabinete que usasse as minhas milhas para a emissão do bilhete do meu filho. Os outros 3 eram padres do Pequeno Cotolengo de Curitiba, que pediram a passagem para um evento da organização em Buenos Aires. Foram as únicas passagens utilizadas fora do uso pessoal. Mas naquela época isso era normal, portanto, legal. Nenhum problema em relação a isso. Nunca foi devolvido. Agora, eu devolvo muito mais do que isso. Eu economizo mais de 1/3 por mês das minhas passagens. E devolvo R$ 5.500 do auxílio moradia e mais R$ 15 mil da verba indenizatória e mais R$ 33 mil da minha aposentadoria de ex-governador. Esse é um chão que eu gosto de debater, viu? Você pode trazer para o debate esse assunto, que eu fico muito feliz, porque certamente eu imagino há reconhecimento em relação a essa abdicação, essa renúncia, né? Porque quem é que renuncia a isso? Quem é que renuncia a isso? Eu estou renunciando para ter autoridade moral e política de combater os privilégios das autoridades nos 3 poderes. E olha, eu não recebo o auxílio moradia, mas não moro também em apartamento do governo. A propósito do auxílio moradia, isso deu uma discussão muito grande no Poder Judiciário, dos juízes que recebem, e não só juízes, mas também procuradores e tal. O que o senhor acha disso? Como que essa questão deve ser encaminhada? Eu acho que quem faz um concurso para a magistratura, por exemplo, deve saber quanto irá ganhar, para saber se deve ou não fazer esse concurso. Eu sou favorável a uma remuneração condizente, porque remunerar bem um magistrado não é despesa, é investimento, porque certamente nós teremos um retorno extraordinário. Agora, é preciso eliminar esses penduricalhos. Nós precisamos propor transparência na atividade pública. É evidente que com esses penduricalhos há uma indignação, até porque esses penduricalhos, auxílio moradia e outros, são adotados para complementação salarial. E eu não acho correto isso. Nós temos que ser transparentes. Então é melhor discutir o salário adequado e eliminar os penduricalhos. E o foro privilegiado? A partir de agora... Bem, né? eu sou autor... Da emenda, sim. Da emenda desde 2013. Chegou a deputados... Portanto, antes da Operação Lava Jato, foi aprovado no Senado em maio do ano passado, está na Câmara desde junho do ano passado, acabando com o foro privilegiado de todas as autoridades, são mais de 55 mil. Só restariam 4, o presidente da República, do Supremo, da Câmara e do Senado. As demais autoridades seriam julgadas em primeira instância como brasileiros. Essa situação? Vamos chegar. Só não chegamos agora, porque a Câmara deveria ter votado até agosto, setembro, em razão do bom número de parlamentares investigados na Operação Lava Jato. Certamente houve leniência, né? Muita paciência.
houve a estratégia da postergação para não apanhá-los ainda neste processo eleitoral em curso. Nós teríamos um espaço maior para a renovação política se o foro privilegiado já tivesse acabado, porque certamente alguns ou muitos não disputariam esta eleição. Agora, o Supremo adota uma restrição menor. O alcance é insuficiente, insignificante, não acaba com o foro. Que não se passe essa sensação de que o Supremo acabou com o foro. Pode-se dizer que houve invasão de competência? Houve, mas por omissão da Câmara. O Supremo, às vezes, legisla porque o Congresso deixa de legislar, e este é o caso. Portanto, para acabar definitivamente com o foro privilegiado e promovermos um salto civilizatório no país, acabando com esse paraíso da impunidade, nós temos que aprovar esse projeto que está lá na Câmara dos Deputados. Senador, uma outra questão em relação à punição aí de eventuais crimes, etc., é a questão da prisão em segunda instância, né? Eu lhe pergunto qual é a sua opinião sobre a possibilidade da prisão em segunda instância, que está prevista em decisão do Supremo Tribunal Federal desde 2016, mas que há essa controvérsia no próprio texto constitucional de que isso deveria ir até o transitado e julgado nas últimas instâncias, etc. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso? É uma questão de interpretação, por isso esse impasse e esse debate. Exatamente por essa razão, eu apresentei em junho do ano passado uma proposta que legitima constitucionalmente a prisão em segunda instância, juntamente com outros 2 dispositivos que seriam retirados da Constituição. Em relação à prisão em segunda instância, se o Congresso tivesse aprovado, esse debate não estaria ocorrendo no Supremo também. Ocorre que o meu projeto foi protocolado e sorrateiramente arrumou-se a retirada de 3 assinaturas e arquivou-se o projeto, sem que eu fosse comunicado, um desrespeito, inclusive, ao autor da proposta. Quem descobriu foi a imprensa. Eu retomei a coleta de assinaturas agora, portanto, atrasando esse processo de legitimação da prisão em segunda instância na Constituição. As outras 2 prerrogativas que estou retirando nessa proposta diz respeito à convalidação da prisão de parlamentar, que é também um privilégio que não se explica, que não se justifica, nós não podemos ser diferentes perante a lei, e o outro dispositivo diz respeito também à possibilidade que tem o Legislativo de suspender ação penal em curso que envolva parlamentar. É outro privilégio, é uma excrescência da mesma forma. A República só existirá quando todos formos iguais perante a lei. Mas, a despeito do projeto, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, 6/5 de 2016, que hoje prevê a prisão em segunda instância. Tanto é que temos aí alguns, inclusive o ex-presidente Lula está preso por conta disso. O senhor é a favor, a despeito do projeto, de que hoje se prenda a partir da segunda instância? Sim, a jurisprudência consagrada pelo Supremo garante legalidade a esse procedimento. E é um avanço indiscutível. Seria um retrocesso, comprometeria até mesmo a Operação Lava Jato, ficaria aquela sensação de impunidade ao final da Operação Lava Jato, se nós não confirmarmos, não consolidarmos a prisão em segunda instância. A propósito, na política fica muito claro aos olhos do país que há um movimento para retardar, interromper ou mesmo acabar com a Operação Lava Jato, e se dependesse de alguns políticos de pôr o juiz Sérgio Moro na cadeia. Não é? A gente percebe que no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, pela movimentação de alguns ministros, muitas vezes pelas divergências que surgem, passa também a impressão de que ali dentro não se deseja que a operação continue como vem sendo. O que o senhor acha que vai acontecer? Olha, há sim uma resistência à Operação Lava Jato, uma tentativa de comprometê-la, de impedir o seu sucesso, mas a força popular é maior. Eu aprendi que a população, a sociedade, é a arma mais poderosa que um governante pode ter e, evidentemente, a arma mais poderosa que a justiça também pode e deve ter. Esse apoio popular à Operação Lava Jato garante o seu prosseguimento e o seu sucesso.
Nós aplaudimos, a população brasileira aplaude a Polícia Federal, aplaude o Ministério Público, aplaude o juiz Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, o juiz Bretas, todos aqueles que são símbolos da Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato é prioridade nacional. Ela não acabará, ela não frustrará a sociedade brasileira. É marco de um novo rumo, é caminho para a inauguração de uma nova justiça no Brasil. Aliás, para inaugurarmos uma nova justiça, agora só falta acabar com o foro privilegiado. O dia em que nós acabarmos com o foro privilegiado, poderemos comemorar. Somos todos iguais perante a lei. Estamos respeitando literalmente o artigo 5º da Constituição. Senador, a gente tem menos de 20 minutos aí de sabatina. Queria mudar um pouco o tema, falar um pouco de segurança pública. Pois não. O senhor defende que o porte de arma seja flexibilizado. Como assim? Queria que o senhor explicasse melhor essa proposta. Eu acho que armar mais a população é uma estratégia eficiente para se combater o crime? Olha, é cumprir a Constituição que instituiu o plebiscito. Nós tivemos um plebiscito, a população se manifestou soberanamente e não houve respeito à decisão soberana da população brasileira. Então, eu sou favorável até que se tenha um outro plebiscito, a menos que façamos novo plebiscito, mas eu sou favorável ao cumprimento do desejo da sociedade do país, que é a possibilidade de ter o porte de arma. Isso tudo é consequência da impotência do poder público. Quem deveria estar armado é o Estado brasileiro. As polícias, as instituições policiais deveriam estar devidamente instrumentalizadas. Mas a incompetência do governo e a corrupção joga no chão a segurança pública no país e a consequência é esse desejo da legítima defesa. O cidadão entende que tem que portar a arma, tem que ter posse da arma para se defender legitimamente. E eu não posso negar esse direito ao cidadão brasileiro. Até que o Estado se organize, seja aparelhado o suficiente para... Aliás, até esse estatuto do desarmamento não melhorou. Ao contrário, a violência cresceu avassaladoramente no país, não é uma demonstração de que ele foi infrutífero. Mas o senhor acha que se o cidadão puder portar armas a violência vai diminuir? Não creio que diminua, mas é um direito que o cidadão tem. Ele decidiu desta forma, nós temos que respeitar a lei no país. Eu falo em refundação da República exatamente porque todos nós devemos respeitar a lei e temos que ser iguais perante a lei. Por essa razão, se há um plebiscito, e a decisão do povo é essa, estava lá na Constituição, que o plebiscito é que decidiria como nós vamos desrespeitar a vontade soberana do povo brasileiro. Agora, é evidente que o Estado tem que se armar. No dia em que o cidadão se sentir protegido pelo Estado brasileiro, que é o responsável pela proteção da família, ele não vai querer usar a arma. Nós sabemos disso, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu imagino que se nós tivermos uma polícia valorizada, com bons salários, com qualificação profissional adequada, com equipamentos suficientes, se nós tivermos um setor de inteligência com os investimentos necessários, veja, tem lá o CISFRON, na faixa de fronteira do país, que necessita de 12 bilhões de reais, está incipiente. Tinha uma programação para 2020 ser inaugurado, agora se adia para 2035. Quando chegarmos a 2035, esses equipamentos tecnológicos adquiridos já estarão superados. Então é evidente que a violência cresce, até porque não há autoridade no país, a autoridade afrouxou. Quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe. É preciso estabelecer tolerância zero em relação ao crime, à criminalidade e à corrupção. Aqueles que comandam precisam estar seguros da sua autoridade para adotar as providências mais rigorosas, sem o risco de punições eventuais. Senador, o senhor fez agora um discurso muito enfático em relação à segurança e qualquer pesquisa que se faça hoje, inclusive as do Datafolha, mostram segurança no topo aí das preocupações dos brasileiros, né? O emprego em primeiro lugar. Né? Emprego e segurança. E o senhor, quando fala também da questão da provocação, do acampamento, da caravana, adota um discurso
muito parecido com o líder nas pesquisas hoje, que é o candidato Jair Bolsonaro. A pergunta que eu faço é o seguinte: o senhor está pescando nessas águas com esse discurso, e qual é a avaliação que o senhor faz do Bolsonaro em si, que hoje pode vir a ser o presidente da República? Olha, é convicção. Eu não sei o que ele diz, até porque não tenho tempo para acompanhar. Agora, em relação a ele, eu prefiro que vocês, da crônica política, comentem, porque eu acho que... O senhor não tem uma opinião sobre quem pode vir a ser? Não, eu tenho e guardo para mim, até por uma questão de respeito, de formação, não atiro pelas costas, ou de inteligência, porque se eu tivesse que elogiar, estaria, obviamente, sendo cabo eleitoral de um concorrente, né? Então, eu creio que cabe a vocês da imprensa, os articulistas políticos, fazer análise de todos os concorrentes. A mim cabe discutir os problemas do Brasil. Senador, apontar solução para o futuro. O senhor deixou muito claro, portanto, que não concorda com o atual sistema de segurança pública, pregou aí uma reforma dos métodos policiais e até mesmo o uso de armas, conforme um direito que confere a Constituição. Uma das soluções seria o que se fez ou está se tentando fazer no Rio de Janeiro com uma intervenção federal no sistema de segurança pública, ou aquilo tudo, vou usar aqui uma palavra bem popular, é furado? Olha, é a confissão da impotência, né, que é resultante da incompetência e da corrupção. Incompetência com corrupção empurrou o país para esse caos administrativo. Obviamente não é solução, não cabe ao Exército esse papel. O Exército tem que cumprir a sua missão constitucional. Lá na faixa de fronteira, sim. O Exército na área de inteligência, no monitoramento do contrabando de armas, do tráfico de drogas, aí a presença do Exército é fundamental. Atuando nas cidades, intervenção, no combate ao crime, o senhor é contra, o senhor acha que o Exército não tem que ter nenhuma participação? Intervenção, não. O Exército não quer isso. Não é esse o papel dele. Até porque ele não tem poder de polícia. Então, joga o Exército nas ruas sem o poder de polícia. Então, isto não é honesto para com o Exército brasileiro, que tem reputação ímpar, que é uma instituição da maior credibilidade no nosso país. O governo tem que ter competência para oferecer segurança. E não é só o Rio de Janeiro. Você vai para o Ceará, por exemplo, esse ano foram mais de 1.700 assassinatos em 72 horas. No final de semana, no Ceará foram assassinados 39 cearenses. Então, a violência no Nordeste brasileiro, das 50 cidades mais violentas do mundo, 11 estão no Nordeste brasileiro. Então, não é com esta intervenção no Rio de Janeiro que vamos resolver o problema da violência no Brasil. Se resolve com recursos, sim. Por isso, eu retorno sempre à refundação da República, que passa por essas reformas todas, do ajuste fiscal, do desafio dos investimentos, do desafio da produtividade, do ajuste das contas públicas, da redução do tamanho do Estado, da recuperação da capacidade financeira do Estado brasileiro de investir em setores essenciais como a segurança pública, para aí atender aos especialistas que possuem as formas, as normas, as providências que devem ser adotadas no combate à violência no país. Sem dinheiro, não se combate a violência. Senador, uma última questão sobre segurança pública. Sobre a forma de atuação, seja do Exército ou de policiais militares, há uma série de críticas de que eles atuam de forma truculenta e há uma discussão sobre quem deve julgar os militares. O senhor acha que o militar deve ser julgado pela justiça militar ou pelos civis? Deve ser julgado pela justiça militar, obviamente. Ele exerce uma atividade de risco, é por isso que eu falei em tolerância zero anteriormente, porque muitos se tornam tímidos diante dos criminosos, eles se consideram mais poderosos do que a autoridade constituída, exatamente porque existem essas limitações, que é um impedimento à defesa da família brasileira, e que é a facilidade para os marginais. Então, julgamento tem que ser na área específica. Como político julgando político? Olha, não se trata de político julgar político, eu acho que trata-se de preservar, num momento em que a violência, a criminalidade cresce assustadoramente, preservar esse papel do policial de defender a sociedade, usando as armas de que dispõe
e não pode colocar em risco exatamente a família brasileira pela impotência do policial, que ele é acossado por aqueles que querem puni-lo se eventualmente ele é obrigado a agir com violência. Senador, o Nascimento lembrou aqui no começo da sabatina da sua mudança aí de espectro dentro dos partidos brasileiros, né? O senhor já foi do PMDB, do PST, do PP, do PDT, do PSDB, do PV e agora está no Podemos. A pergunta que eu faço é a seguinte: a gente sabe que no sistema de presidencialismo de coalizão no Brasil não se governa sem uma maioria sólida no Congresso. E para ter uma maioria sólida é preciso ter afinidade ou pelo menos convivência com os partidos maiores, né? O senhor fala em refundação da República, que governaria de outra maneira. Falar é fácil, difícil é fazer, né? Eu perguntaria o seguinte: como é que o senhor vai governar sem os partidos que o senhor critica? Por exemplo, o PSDB, o PMDB e o próprio PT, que hoje são os grandes partidos no Congresso e, na próxima eleição, tendem a continuar sendo por conta do valor que tem de fundo partidário, para eleger deputados, etc. A pergunta que eu faço não é um pouco dizer para o eleitor que vai fazer uma coisa e que depois ele vai ser surpreendido com alianças, foto do lado, etc., de representantes desses partidos que o senhor critica? Quero complementar, não é? E também fazendo concessões de ordem financeira, favores, aprovando emendas que às vezes não são importantes para o país, porque senão não há convivência e não há governabilidade. Quer dizer, fala-se isso, prega-se isso no país. Como romper essas duas situações? Olha, falar realmente é fácil, difícil é fazer. Eu fiz como governador do Paraná. O que eu prego hoje, eu pratiquei lá. Você pode dizer, o Paraná é pequeno. Não, não é pequeno não, mas é um modelo. Pode ser utilizado como modelo. Por que eu acredito? Aliás, se não acreditasse, não seria candidato. Olha, se não for, pode cobrar depois. Se não for para fazer isso, eu não seria candidato. Por que eu sou candidato? Porque eu acho que com esse sistema o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento compatíveis com as suas potencialidades. E a população vai sofrer. Como fazer? Está aí no inconsciente coletivo esse movimento de mudança. Aqueles que resistirem a ele serão atropelados, serão esmagados, serão substituídos. Então o que eu farei? Nos primeiros 100 dias, eu elaboro todas essas propostas essenciais de reformas, de mudanças fundamentais que se consubstanciam na refundação da República e vou apresentar à sociedade. O governante tem que ter capacidade de comunicação para convencer as pessoas que essas propostas são indispensáveis para o seu futuro. Com o apoio da população, você vai ao Congresso, elimina o balcão de negócios, a barganha, vai ao Congresso e terá o apoio do Congresso. O Congresso não rema contra a correnteza. O que ocorre é que essa deformação do Congresso nasce do outro lado da rua. É um presidente da República desonesto, um presidente da República que no seu entorno tem a corrupção como meta, desacreditado, que prefere a facilidade da compra do voto do que a negociação para o convencimento. Se você muda o perfil do presidente, coloca lá um presidente honesto, com coragem de promover mudanças, o Congresso reabilita o seu conceito, porque ele não vai contrariar a aspiração nacional. No momento de crise fundamental para o país agora é isso, é suprapartidarismo. Mas, senador, olha, nós teremos já uma eleição suprapartidária. Teremos uma eleição de grandes dissidências. Esse presidencialismo de coalizão fracassou. E nós temos que impor um governo suprapartidário. Você não acredita, mas eu acredito. Mas, por exemplo, entre 1994 e 2001, o senhor era do PSDB e o presidente da República era o Fernando Henrique Cardoso, que tinha como ministro da Justiça o Renan Calheiros. Quer dizer, não sei se o Fernando Henrique gostava do Renan Calheiros ou trouxe o Renan Calheiros porque o presidencialismo de coalizão exige isso. O que eu não estou entendendo muito é o seguinte: o senhor está com esse discurso de renovação, mas na hora H, a gente viu na história da República, desde a redemocratização, é esse o jogo. Não é um pouco enganar o eleitor, dizer, olha, nós vamos fazer assim, assado, chega na hora H, não tem como fazer. Olha, se eu não fizer isso é porque vão me arrancar de lá. Mas eu vou fazer. Se eu estou dizendo que quero fazer isso, porque eu não concordo com o que ocorreu. Por que eu mudei tantas vezes de sigla? Por contestar, por me sentir desconfortável, por não concordar.
E alguém diz, mas você está há 42 anos. Sim, mais uma razão. Eu conheço esse monstro nas suas entranhas e não gostei de conviver com ele. Aliás, no Velho Testamento, Jonas também não gostou de morar na barriga da baleia. Portanto, esta baleia, que é o monstro do modelo político vigente do país, tem que ser destruído. Ou acreditem nisso, ou não acreditarão no futuro do país. De que adianta pregar uma nova política se você se apega à velha política e não desgarra dela e acha que não é possível desgarrar dela, que tem que conviver com ela? Não, eu não aceito isso. Eu não concordo com isso. Eu acho que para governar o país não é necessário instalar um balcão de negócios e rimar governabilidade com promiscuidade. Eu quero rimar governabilidade com respeitabilidade. Pode falar. A gente tem uma parceria aqui senador, com o Todos pela Educação. Sim. E eles encaminharam aqui uma sugestão de pergunta sobre esse tema que eu gostaria de fazer para o senhor. Pois não. O senhor foi relator do Plano Nacional de Educação na Comissão de Educação do Senado. Exato. Né? E aí o senhor retirou do plano o trecho do texto que falava sobre o combate à desigualdade e promoção de igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual nas escolas. O senhor não acha que, diante de um momento de tanta intolerância, de violência contra a mulher, contra gays, transgêneros, o senhor não acha que a escola tem papel fundamental para ajudar a formar melhor o cidadão para combater essa situação de intolerância aqui dentro do país? Então por que o senhor tirou isso do texto? Nós temos que decidir que escola nós queremos. Se queremos um armazém para se depositar informações, números, ou se queremos uma escola que estimule a reflexão. Eu retirei a identidade de gênero, mas fizemos um texto muito mais inteligente e abrangente, que fala em superação das desigualdades educacionais, com ênfase à cidadania e à eliminação da discriminação de qualquer natureza. É muito mais inteligente. Nós somos uma nação cristã, com crenças e religiosidade que devem ser respeitadas. Esse texto foi elaborado por muitas mãos. A Igreja Católica Carismática, igrejas evangélicas participaram, houve um debate e nós atendemos exatamente essa aspiração da sociedade cristã, estabelecendo um texto completo, abrangente, que elimina, portanto, que pretende superar as desigualdades educacionais, dando ênfase à cidadania e eliminando as discriminações de qualquer natureza. Eu acho que aí mais sugestão ou mais pressão dessas... Aí inclui todo mundo, inclusive os citados por você. Ninguém fica de fora. É eliminar a discriminação de qualquer natureza. Acho que o texto é inteligente e completo. Nós estamos caminhando já para o final da sabatina. Nós falamos, na verdade, pouco de economia, né? Queria colocar uma última questão, talvez seja essa a última. Como devolver um emprego decente e produtivo a 13 milhões de brasileiros que estão hoje no desvio ou nos desvios da economia? O senhor tem uma meta para o primeiro ano? Primeiro ano de mandato, quantos empregos o senhor criaria? Olha, vamos lá. Primeiramente, não são só 13 milhões de desempregados. Nós temos 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Certamente isso não é emprego. 54% da população brasileira em idade de exercer qualquer atividade laboral não trabalha. Portanto, não é só 13 milhões. Aliás, 15 milhões de brasileiros sobrevivem com até R$ 136 por mês. A metade dos brasileiros sobrevive com um salário mínimo e no Nordeste, 66% dos nordestinos vivem com um salário mínimo. Esse é o quadro nacional, né, de pobreza imensa, contrastando com riquezas extraordinárias, potencialidades econômicas extraordinárias. Fizeram muito mal ao Brasil, desarrumaram esse país, a dívida pública cresceu. De 2008 até agora, de 1 trilhão e 500 bilhões, eu estou falando da dívida para chegar no emprego, 1 trilhão e 500 bilhões de reais para 4 trilhões e 900 bilhões de reais. O déficit público acumulado, as desonerações sendo estabelecidas
contrariando inclusive os interesses de estados e municípios, fazendo cortesia com o chapéu deles, enfim. Se nós não arrumarmos a casa, não fizermos a refundação da República através de todas essas reformas, melhorando o ambiente de negócio, com uma reforma tributária que realmente simplifique o sistema, reduza a carga e possibilite celeridade ao crescimento econômico, reduzindo também a burocracia. Hoje é difícil ser empresário, é difícil instalar uma empresa, é difícil pagar imposto, é difícil exportar, é difícil importar. Para registrar uma patente, 11 anos, para registrar um defensivo agrícola, 7 anos. Então, a geração de emprego passa exatamente por essas mudanças, por essas alterações, nesses 3 grandes desafios que enfrentará o próximo presidente. O ajuste fiscal com urgência, a médio prazo, investimentos e produtividade. A produtividade depende, inclusive, do modelo educacional. Portanto, são metas a médio e longo prazo, mas o ajuste fiscal imediato, para iniciar um processo de recuperação das contas públicas, ao tempo em que se descolhe a economia, se descolhe o setor privado do setor público. É preciso convencer a iniciativa privada brasileira que pode caminhar com as próprias pernas, especialmente no primeiro momento, até que se arrume as contas públicas, se ajeite esse país, para depois nos encontrarmos à frente num projeto de grande desenvolvimento no país, gerador de emprego, sim, que este é o principal desafio. Nós estamos praticamente já com o tempo encerrado. Você quer fazer uma ultimíssima pergunta? Eu queria perguntar, o senhor falou dos níveis de pobreza do Brasil, etc., e principalmente no Nordeste, né? E na região sul, da onde o senhor existe muita gente que critica, por exemplo, um programa social como o Bolsa Família, né? Porque dizem que olha, você prende aquela pessoa um caudilho eleitoral e etc. Como é que o senhor vê o programa? O senhor manteria o programa, ampliaria? O que o senhor faria com o Bolsa Família, que hoje atende 1/4 da população, se contar o beneficiário e seus familiares? Quase 40%. Olha, se nós estamos nessa pobreza imensa, não há como abrir mão de programas sociais importantes. É evidente que há desvios, há desvio de finalidade, não há competência na aplicação, há desperdício de recursos, mas nós temos que encarar o Bolsa Família não como despesa, como investimento, numa fase preparatória para inserção no mercado de trabalho dos usuários desse programa. Obviamente, utilizando-se dos mecanismos públicos e, inclusive, do Sistema S, na preparação de mão de obra qualificada para encontrar uma porta de saída que permita ao cidadão que hoje se utiliza do Bolsa Família para sobreviver, o exercício pleno da cidadania. Muito bom. O UOL, Folha de São Paulo, SBT agradecem a presença do senador Álvaro Dias do Podemos do Paraná, abrindo esta rodada de sabatinas que faremos com todos os candidatos à presidência da República. Agradeço também aqui a presença do Fernando Canzian, que é repórter da Folha de São Paulo, e o Diogo Pinheiro, que é chefe de reportagem do portal UOL. Vocês terão também a cobertura completa dessa nossa primeira sabatina, logo mais à noite, no SBT Brasil. Teremos a próxima na sexta-feira, dia 11, com Marina Silva e assim por diante com todos os demais candidatos. Muito obrigado a todos, aqueles que nos acompanharam, e um bom dia. Muito obrigado.